Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Estamos aqui, mais uma vez, para tratar da nossa paixão comum, que é o nosso querido Botafogo de Futebol e Regatas, o Botafogo. Seja ele Botafogo Futebol Clube, seja ele Clube de Regatas Botafogo, Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso Botafogo. Há uma série que estou fazendo no Botafogo Memória no Facebook, está fazendo muito sucesso. É a segunda vez que eu apresento essa série, que é sobre o Botafogo em General Severiano. Eu decidi trazer aqui para vocês, no YouTube, aqui no canal Botafogo Memória, os capítulos dessa série para contar a saga do nosso clube em General Severiano. Gloriosa essa saga. Com momentos muito difíceis que nos levaram até lá, momentos muito difíceis que nos tiraram de lá por algum tempo, e estamos de volta desde 1993. Muito bem. Como o Botafogo chegou a General Severiano? Para isso é preciso que nós voltemos no tempo e um pouco antes, quando o Botafogo gloriosamente, daí ser glorioso, conquistou o campeonato de 1910. Naquele tempo o Botafogo jogava no campo da Rua Voluntários da Pátria, que era um campo alugado. Nós fomos para ali em 1908 e em 1911, o Botafogo campeão de 1910, numa partida contra o América, no dia 25 de junho, lá em Voluntários da Pátria, no campo Voluntários da Pátria, o nosso atacante artilheiro, Abelardo de Alamari, num choque, numa disputa de bola, atingiu de uma forma violenta o jogador Gabriel de Carvalho do América. E foi agredido por ele, em Revide. Flávio Ramos, um dos meninos fundadores, que havia sido o primeiro presidente do Botafogo Futebol Clube, disse para o Abelardo: vai deixar, como se fosse hoje, nesses termos, você vai deixar barato, vai ficar por isso mesmo, o cara te agride e você não revida? Abelardo foi e deu um bofetão, mas que ressoou no estádio, no Gabriel de Carvalho. Foi expulso, houve um bafafá, invasão de campo, etc. E na segunda-feira, o Botafogo já se adiantando, até porque é preciso que se diga que o América vinha jogando de forma violenta, sabe? Não querendo admitir o melhor time que o Botafogo tinha. Que o Botafogo tinha um time melhor do que ele. Mas, enfim, feita essa confusão, na segunda-feira o Botafogo decidiu se afastar da liga, porque sabia que Abelardo de Alamari seria severamente punido. E em solidariedade ao seu jogador, eles eram uma verdadeira família, O Botafogo decidiu sacrificar até a sua própria existência, afastando-se da liga. Não recebeu nenhum tipo de solidariedade, e a solidariedade aqui dos clubes do Rio, mas recebeu a solidariedade dos clubes de São Paulo, a Associação Atlética Palmeiras, não esse Palmeiras que existe hoje, que já havia deixado a Liga Paulista também por desentendimento, o Esporte Clube Americano e o Esporte Clube de Germânia, que fizeram um intercâmbio com o Botafogo, com jogos em São Paulo e jogos no Rio. O Botafogo jogando em Voluntários da Pátria. Quando foi em 1º de outubro de 1911, veio a pancada mais dura. Qual foi? O Botafogo já estava fora da Liga, o Botafogo estava fora da disputa aqui do Rio de Janeiro, já tinha perdido muitos sócios, e aí o proprietário do imóvel da Voluntários da Pátria, 459, que é onde tínhamos nosso campo alugado, em frente à estação de bondes, hoje que é a Cobal, disse que não pretendia mais renovar, pretendia renovar o contrato com o Botafogo, já que pretendia vender o imóvel. Tempos depois, ali foi aberta a Rua General Dionísio, então bem em frente a Cobal. Aí a coisa realmente ficou terrível. Ficou terrível. E para descrever bem o que é o Botafogo, o que era o Botafogo e o botafoguense,
foi preciso que um botafoguense, ou melhor, um não botafoguense, Mário Filho, grande jornalista Mário Filho, fundador do Jornal dos Esportes, escrevesse o seguinte texto definindo o Botafogo e o botafoguense. É o modo de ser botafoguense. Vou ler para vocês. Já em 1911, era tal a consciência de clube que animava todos os botafoguenses que foi possível ao Botafogo ficar sozinho, jogando em peladas, sem perder um só jogador. O que surpreende naquele fato, quase esquecido, mas que define o Botafogo, que o explica antes e depois, não é o gesto do primeiro momento de solidariedade a um jogador, aliás, faltoso. A suspensão de Abelardo Delamário, artilheiro do campeonato de 1910, no outro clube talvez provocasse uma reação parecida. Nenhum outro clube, porém, arriscaria a sua existência por causa de um jogador. O Botafogo não hesitou um só momento. Abelardo Delamário era o Botafogo. Todos os jogadores do Botafogo eram o Botafogo. Abelardo Delamário, que dava um bofetão em Gabriel de Carvalho. Limi Sodré, que nunca cometeu um gesto de indisciplina em toda a vida, isolando-se em 11, o Botafogo ficou mais Botafogo. Quem era Botafogo compreendeu por que era Botafogo. Ficou sabendo por que não podia ser de nenhum outro clube. Eis o que dá ao Botafogo uma fisionomia própria, única. Ser botafoguense é mais do que pertencer a um clube, a um grande clube, cujas fronteiras muitas vezes transcendem os limites naturais. É pertencer a uma classe, ou melhor, a uma casta, com seu tipo humano especialíssimo, inconfundível. Essa crônica foi escrita por Mário Filho no Jornal dos Esportes em 12 de agosto de 1947. Muito bem. Veio o ano de 1912, o terrível ano de 1912, no qual pouco se tem em termos de documentação acerca desse período. Nesse ano de 12, o Botafogo, já sem campo, Voluntários da Pátria, reunia-se na casa do grande Herman Palmeira, em Botafogo, né, que passou a ser a sede do clube. Estávamos assim, quase que a ponto de fechar as portas. Muito bem. Alfredo Couto e outros botafoguenses decidiram, liderados por Alfredo Couto, procurar um terreno onde o Botafogo pudesse ter o seu campo de jogo, né, onde pudesse ficar. E Alfredo Couto encontrou o terreno na Rua General Severiano. Vejamos como Alfredo Couto nos descreve esse episódio. Estava o clube nessa dolorosa situação quando um pequeno punhado de heróis resolveu reerguê-lo, obtendo um novo campo, custasse o que custasse. Surgiu assim a nossa querida cancha de General Severiano. E, novamente, cedemos a palavra aos abnegados de então. Assistíamos a um jogo no campo do Fluminense. Ao meu lado estavam os sócios do Botafogo, Paulo Martins, Eduardo Alexander, Luiz Rabelo e Antônio da Mota Júnior. Na arquibancada comentava-se: o Botafogo morreu, acabou. Esses sócios combinaram reerguer o Botafogo. No dia seguinte, cedo, fui à Rua General Severiano ver o terreno da saúde pública. Falamos ao Dr. Graça Couto, que nos disse que o terreno pertencia ao Ministério da Justiça. Fomos em comissão à casa do senador Lauro Sodré pedir-lhe uma carta de apresentação para o diretor da saúde pública, Dr. Carlos Seidel. Este recebeu bem a comissão, dizendo que no terreno havia um prédio em ruínas e que estava há muitos anos abandonado. Seria muita despesa para fazermos ali um campo de futebol. Respondemos que o faríamos. Mandou-nos ao ministro da Justiça, Dr. Rivadavia Correia. Fomos antes ao Dr. Gastão Teixeira, oficial de gabinete do presidente da República, e que falou com o ministro em palácio, pedindo-lhe o que nós queríamos. O presidente da República, nessa época, era o Marechal Hermes da Fonseca. Eu e o Rebelo, todos os dias, estávamos no Ministério. Um dia conseguimos dizer à Sua Excelência, o ministro da Justiça, que desejaríamos o terreno da Rua General Severiano. O ministro respondeu que só faria o contrato a título precário,
o que aceitamos pelo prazo de 7 anos, com aluguel de réis, 20 mil réis mensais. O diretor da Saúde Pública recebeu ordem para lavrar o contrato. Assinado o contrato, realizamos uma assembleia no porão da casa de Joaquim Delamare, a Rua Marquês de Olinda. Compareceram apenas 7 sócios, os 5 da comissão e mais Arthur Cabral e Carlos de Pino. Tratamos de fazer no campo demolir o prédio, que era uma construção toda de cantaria. Tivemos de empregar dinamite. Feito o campo, que custou 500 mil réis, tratamos de preparar as arquibancadas. Alfredo Couto contou isso em outubro de 1941. Em seguida, temos o depoimento de um dos meninos fundadores do Botafogo Futebol Clube em 1904, que era ponta direita em 1910, tá? E que diz o seguinte, nos conta o seguinte: daquela dura fase, há uma página que ainda não foi completamente escrita. A obtenção do atual campo, os Coutos, os 2 Alexanders e o Rebelo empenharam-se fortemente na obtenção de novo gramado. Um dos terrenos visados era a saída do Túnel Velho, já em Copacabana, mas depois toda a atenção se concentrou na área onde, em tempos idos, deveria ter sido edificada a Universidade do Brasil. Pertencia agora à saúde pública, de modo que aquele abnegado grupo de sócios, sabendo da estreita amizade de meu pai com o diretor da saúde, o Dr. Carlos Seidel, foi procurar-nos a Rua Conde de Irajá. No dia seguinte, dirigi-me à Rua de Clap, sede daquela diretoria, e o Dr. Seidel encaminhou-me ao Dr. Graça Couto, superintendente dos serviços em Botafogo. Foi o passo decisivo para a obtenção do campo e de certa quantidade de tijolos ali depositados, e que ajudaram a levantar a antiga arquibancada. Emanuel Sodré deu essa declaração no Boletim do Botafogo de abril de 1948. Enfim, começamos aqui essa série, o Botafogo em General Severiano, né, trazendo os primórdios, quais foram as dificuldades que em 1911 e 1912 nos levaram a General Severiano, né, e essa saga começou ali. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho para novas notificações. E sempre lembrando, Botafogo é o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.